Hoje eu vim aqui para te contar por quais motivos você pode ser mandado embora da sua empresa por justa causa e o que exatamente isso significa. Então, se você quiser ficar por dentro dos seus direitos, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo. A demissão por justa causa acontece quando o empregado é desligado da empresa por ter descumprido regras ou acordos trabalhistas de forma grave, gerando assim o encerramento do contrato com o empregador. E como uma espécie de punição, esse empregado acaba recebendo menos verbas rescisórias e também perde o direito de sacar o FGTS e de solicitar o seguro-desemprego. Mas, como você já pode perceber, é uma punição muito séria e só pode ser aplicada se realmente houver uma conduta grave comprovada. Até porque, dependendo da situação, não seria nem justo que o empregado que cometeu uma falta grave tivesse os mesmos direitos de um empregado que sempre trabalhou certinho, né? Por outro lado, não seria justo que o empregado perca seus direitos se ele não cometeu uma falta grave o suficiente para isso. É claro! Primeira coisa que você precisa saber é que não é o empregador que define se a conduta do empregado é uma falta grave ou não, e sim a lei. Então não basta que o empregador ache que o empregado cometeu uma falta grave. Esse fundamento tem que estar previsto em lei. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito, tá? Sim, de empregador que manda o empregado embora por justa causa, simplesmente porque ele não quer pagar a integralidade das verbas rescisórias, ou então porque ele teve um desentendimento com o empregado e ficou magoado. Só que isso não pode acontecer. Mas chega de enrolação e vamos ao que interessa. Quais são, afinal, esses motivos graves que podem causar um estrago na vida do empregado? É importante esclarecer aqui para você que a lei não prevê a conduta específica que gera justa causa. Tipo, não pode bater no coleguinha, chamar o coleguinha de feio, que isso gera justa causa. Na verdade, a lei fala de uma forma mais genérica e mais geralzona, porque seria impossível prever exatamente quais são as condutas que o empregado pode tomar que podem gerar justa causa. E por isso que é tão importante que você assista esse vídeo e entenda o que cada um desses tópicos quer dizer, justamente para você já ficar sabendo quais são os seus direitos, quais são suas obrigações e não cometer nenhum vacilo. Que demais! Ato de improbidade. Essa pode ser considerada uma ação ou omissão do empregado que tenha o objetivo de obter alguma vantagem. Por exemplo, furtar ou adulterar documentos, solicitar atestado médico falso ou bater ponto para um funcionário que não foi trabalhar, entre outras condutas. Importante deixar registrado aqui também que esse ato de improbidade não necessariamente precisa ser praticado pelo empregado dentro do serviço e durante seu expediente. Por exemplo, se o empregado tirou férias e decide formar uma quadrilha para assaltar a empresa durante as férias, isso também pode ser considerado um ato de improbidade e, independente do fato dele estar trabalhando lá naquele momento ou não, ele está fazendo caca igual, né? Incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência de conduta está vinculada às atitudes do empregado que são excessivas e sem moderação junto aos colegas de trabalho, como por exemplo, tratar os colegas de forma desrespeitosa ou obscena, ou ainda ser pego acessando páginas de pornografia durante o trabalho. Já o mau procedimento, ele é considerado um procedimento inadequado praticado pelo empregado, como o assédio moral ou não cumprimento das regras da empresa. Resumindo, é um modo pouco correto do empregado se relacionar com os demais colegas, tendo atitudes consideradas incompatíveis com as regras sociais. Importante destacar aqui para você que práticas como racismo, bullying, machismo e outras condutas consideradas imorais também se enquadram no mau procedimento e, portanto, também podem gerar a dispensa por justa causa. Negociação habitual por conta própria ou alheia. Esse tipo de conduta tem relação com o empregado que age justamente para prejudicar a empresa, especialmente com relação à clientela. Por exemplo, se o funcionário é vendedor e chega um cliente querendo comprar a calça X, embora ele tenha esse produto, ele vai lá e fala para a cliente que ela vai achar mais barato na loja da esquina. Percebe como isso prejudica a clientela? Um outro exemplo seria o empregado que abre uma empresa concorrente do seu empregador, também para tentar pegar os clientes desse empregador para si próprio. Lembrando que a lei não proíbe que o empregado tenha uma empresa ou que ele trabalhe em duas empresas com jornadas diferentes, mas o que não é permitido por lei é que esse empregado busque prejudicar o empregador e prejudicar também a sua clientela, gerando uma concorrência desleal.
Um outro exemplo que também pode se encaixar aqui é daquele empregado que começa a vender doces ou bolo dentro da empresa por fabricação própria mesmo, para garantir uma renda extra. Nesses casos, se o proprietário da empresa ou o representante legal da empresa não autoriza que o funcionário faça essa venda, não é permitido. Nesse caso específico, para que fique comprovada a justa causa, é preciso que o empregado tenha praticado atos de negociação habitual de forma frequente, tem que ser comprovado também que o empregador não autorizou essa negociação de forma alguma e, por fim, que essa conduta do empregado gere uma concorrência desleal ou prejudicial ao empregador. Condenação criminal do empregado. Nesse caso, quando o empregado está respondendo um processo criminal e acaba sendo condenado pela prática de um crime cuja pena seja o regime fechado, isso pode gerar justa causa. Mas não é nem pela conduta em si do crime, a depender do que foi feito, é claro, mas pelo simples fato de que se o empregado está preso em regime fechado, não tem como ele desempenhar suas atividades dentro da empresa, por isso que é possibilitada a justa causa. Mas, se o empregado realmente praticou uma conduta que gera prejuízo à empresa ou afeta de alguma forma a empresa, ele também pode ser dispensado por justa causa, mas não por esse tópico, mas pode se enquadrar nos tópicos que eu já mencionei, como o mau procedimento, por exemplo. Desídia no desempenho das funções. Essa conduta nada mais é do que a falta de produtividade do empregado dentro da empresa, provocada por negligência, desinteresse ou imprudência. Esse é o tipo de justa causa que geralmente se configura depois de que a empresa alertou o funcionário, advertiu o funcionário verbal e por escrito e muitas vezes até já suspendeu o funcionário e ele ainda segue praticando os mesmos atos. Mas a desídia também pode se configurar com apenas um ato, vai depender da gravidade do que aconteceu. Por exemplo, se o funcionário é um motorista e ele causa um acidente por estar andando acima da velocidade permitida. Ou ainda se o empregado trabalha com maquinários e por não utilizar corretamente a máquina ele acaba estragando, entre outras condutas. Então, se você já levou alguma advertência ou suspensão da empresa e o motivo foi desídia, tua batata tá assando. É bom você ficar atento porque, se der ruim novamente, você pode ganhar sua justa causa. Embriaguez habitual ou em serviço. Essa conduta se configura pela prática habitual, ou seja, frequente do empregado em comparecer na empresa alcoolizado ou sob efeito de outras substâncias ilícitas. Obviamente que o empregado que aparece na empresa alcoolizado ou drogado não tem condições de exercer suas atividades corretamente. Inclusive, pode colocar em risco não só a sua segurança, mas a segurança dos outros colegas. E é por isso que a justa causa pode ser aplicada nesses casos. Mas é importante trazer aqui para vocês que são coisas distintas. O funcionário que opta por ir para o emprego alcoolizado ou drogado porque ele quis e o empregado que possui comprovadamente um vício e que muitas vezes já até está buscando um tratamento para melhorar. Isso porque nesses casos que o empregado já tem um vício e está tentando um tratamento, a empresa pode solicitar o afastamento dele pelo INSS para que ele possa se tratar e receber o auxílio-doença, e também porque é vedado que a empresa demita esses funcionários quando o motivo é o preconceito pela condição que o funcionário possui. Isso é considerado uma dispensa discriminatória e ela é ilegal, podendo ser revertida na justiça. Violação de segredo da empresa. Esse caso é quando o empregado utiliza informações sigilosas da empresa para fornecer para terceiros. Por exemplo, o empregado trabalha na fábrica da Coca-Cola. Sabendo que a receita do produto é sigilosa, ele obviamente não pode sair espalhando por aí qual é a receita do produto. Ou ainda, se o funcionário por acaso está participando de alguma investigação criminal que é sigilosa, ele também não pode sair divulgando por aí as informações que ele recebe. Resumindo, é proibido que o empregado divulgue segredos, informações sigilosas, revele fórmulas e estratégias de produção da empresa. Essa conduta gera uma quebra de confiança no empregado, por isso que é possibilitada a justa causa nesses casos. Ato de indisciplina ou insubordinação. Isso é quando o empregado não cumpre as regras da empresa. No caso da indisciplina, é quando o empregado não cumpre as regras gerais da empresa. Por exemplo, usar crachá, usar uniforme, não fumar em determinado lugar e o cara descumpre tudo. Já nos casos de insubordinação, é quando o empregado deixa de cumprir regras que foram dadas exclusivamente para ele, como uma ordem de um superior, por exemplo. Só é importante deixar claro aqui que, embora o empregado tenha sim a obrigação de cumprir as regras da empresa,
Óbvio que ele também não pode ser obrigado a praticar um ato que vá contra o seu contrato de trabalho ou que esteja acima das suas capacidades. Porque afinal de contas é um emprego, não é a casa da mãe Joana, né? Então, se o empregado for dispensado por justa causa por insubordinação e isso tiver acontecido, ele pode também tentar reversão na justiça. Abandono de emprego. O abandono de emprego se caracteriza quando o empregado simplesmente some, desaparece da empresa por mais de 30 dias sem avisar absolutamente ninguém do que está acontecendo. Se for menos de 30 dias, vai caber à empresa a comprovação de que o empregado realmente não tinha intenção de voltar para o trabalho. Como, por exemplo, se a empresa descobrir que você sumiu por 15 dias, por exemplo, e já sabe que você está trabalhando em outro lugar, ou então quando a empresa descobre que você se mudou de cidade e não falou nada para ninguém. Ato lesivo da honra e da boa fama. Aqui é quando o empregado ofende, agride, xinga, pratica calúnia ou difamação, ou ainda quando ele agride fisicamente algum outro colega de trabalho. Por razões óbvias, isso aplica a justa causa, né? Só não vai se aplicar a justa causa se o empregado puder comprovar que ele agiu em legítima defesa dele ou de outra pessoa. Prática constante de jogos de azar. Esse item dispensa maiores explicações, né? Mas é aquela conduta do empregado que vai trabalhar e ao invés de trabalhar fica acessando o tempo inteiro jogos de azar ou jogando joguinho no celular mesmo. A justa causa se aplica pelo simples fato de que o empregado tem que ir para a empresa para trabalhar e não para ficar jogando, e também porque o ambiente de trabalho não é um ambiente para ficar praticando jogos de azar. Isso, inclusive, pode configurar a justa causa em outros tópicos que eu já falei, como a desídia, por exemplo. Perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Essa situação é quando o empregado precisa de um documento ou de uma determinada coisa para exercer a sua função e ele deixa de providenciar isso ou perde, o que impede ele de desenvolver suas atividades. Como, por exemplo, um motorista de ônibus que perde a sua habilitação, ou um vigilante que deixa de fazer o curso de reciclagem e, portanto, não pode desempenhar suas atividades. E por aí vai. Atos contra a segurança nacional. Embora esse pareça um dos atos mais improváveis que levem à justa causa do empregado, se está na lei é porque é importante essa previsão, né? Ainda mais nos dias de hoje, vai saber. Mas esse tipo de atitude se configura pelo empregado que pratica atos que podem gerar algum tipo de ameaça ou risco à segurança nacional, como, por exemplo, praticar atos de terrorismo ou vender, fornecer ou distribuir armamento militar, entre outras questões. Se você receber uma justa causa da empresa e verificar que essa justa causa não está correta, ou ainda que a empresa sequer justificou o motivo da dispensa por justa causa, e você não se recorda de ter tido nenhuma conduta dessas que eu falei ou parecidas, você pode entrar na justiça para questionar se realmente a empresa tem ou não tem razão de conceder essa justa causa para você. Se não for comprovada a falta grave do empregado, essa justa causa pode ser revertida. E isso significa que você, empregado, vai poder receber todos os seus direitos trabalhistas como se fosse uma dispensa normal. Lembrando que o prazo para entrar na justiça é de 2 anos. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até!